mensagem Famílias Abençoadas com Felicidade, e foi na verdade mais assim uma introdução. Hoje quero prosseguir nesse tema, que é baseado em Salmo 115, versículo 15. Sede abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Sede abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. São famílias abençoadas com felicidade. Unindo a versão da King James, de quem é esse homem, abençoado com felicidade. Vimos no domingo passado que pessoas abençoadas são felizes porque experimentam os ensinos de Jesus, praticam isso na sua vida, eles levam a sério a ética de Jesus, cultivam uma prática diária de fé, lembrando que a família foi criada por Deus, e é impossível uma família ser feliz sem Deus. Ele precisa da pessoa de Deus, precisa da presença de Deus para abençoar o lar, para que todos os membros da família possam experimentar a bênção do Senhor e a família ser de fato abençoada com felicidade. Hoje, prosseguindo, a família abençoada pelo Senhor, que fez os céus e a terra, é uma família que reconhece o Senhor como seu Criador e seu principal construtor, ou constante construtor. Vamos ler Salmo 127, mais uma vez, é um salmo que a gente lê várias vezes quando a gente fala sobre família. Vou ler no Almeida século 21, que diz assim, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele os supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Então, uma felicidade do homem crente, vamos começar aqui pelo último versículo, é encher a sua aljava de filhos. O que seria encher a sua aljava de filhos, irmãos? Quantos irmãos acham? Um filho? 2? 3? Quantos vocês acham? Eu acho que é uns 10, 12, né? Daí para cima, encher a aljava. Hoje em dia, as famílias têm quantos filhos, geralmente? 1, alguns têm 2, uns outros poucos têm 3. Olha lá quem tem 4. Não, só para descontrair um pouco, irmãos, o nosso mundo hoje está tão diferente do mundo bíblico, não é? E aqui o salmista está falando que abençoado com felicidade o homem que enche a sua aljava de filhos. Mas eu não estava pensando em falar isso hoje, não. Saiu agora, assim. Falando de como o homem pode ser abençoado com felicidade. Uma das coisas, sem dúvida, é essa. Reconhecer o Senhor como seu Criador, é o que diz o verso 1, e constante construtor. Porque se o Senhor não estiver edificando a casa, em vão trabalhos que a edificam. É claro que o Salmo foi uma profecia a respeito da casa no sentido do templo, a casa que seria construída por Salomão, mas que representa a nossa casa espiritual, a nossa casa família, representa isso, e nós precisamos que o Senhor esteja edificando para que o trabalho não seja inútil. Quantas pessoas gastaram a sua saúde, gastaram seu tempo, gastaram seus talentos para edificar casa, mansão, patrimônio, mas perdeu família, perdeu saúde, como diz geralmente, né? Aí vai gastar o restante dos seus dias para tentar recuperar família, recuperar saúde, e vai ser inútil. São pessoas que pensaram diferente da Bíblia,
pensaram movidos por avareza, ganância, e não por cuidado pela casa, pela família. Sem a construção do Criador, sem a presença do Senhor que edifica. Como é importante seguir conselhos bíblicos. Davi deixou um conselho bíblico para o seu filho Salomão. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Davi disse para o seu filho: filho amado, Salomão, reconhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma. Reconhece o Senhor. Reconhece, Senhor. Nós temos que reconhecer que o Senhor é o Criador da família e Ele é o construtor da família. É importante reconhecer. Davi está falando: meu filho, faz como seu pai. Reconhece o Senhor como aquele que vai edificar a sua casa, a sua família. Nós sabemos que para Davi não foi fácil. Ele teve momentos de altos e baixos. Mas qual foi o final dele? Final feliz, não é verdade? Final feliz. Porque ele permitiu que Deus o moldasse, reconstruísse quando tivesse aquele momento baixo da sua experiência, e no final da sua vida foi um final feliz. Muitas pessoas começam correndo bem, naquelas maratonas, né? Corridas de 40 quilômetros, e assim por diante, de longa distância, mas no meio do caminho desiste, não consegue terminar. A gente tem que pensar a vida cristã como uma maratona, não é uma corrida de velocidade de 100 metros, acabou, não, é uma coisa de distância, de perseverança, de força, de renovação de forças. E nós, para termos uma família edificada, temos que pensar assim em longo prazo. A gente não sabe o que acontece no futuro, não sabe o que acontecerá no futuro, não é? Olha quantas coisas que eu não poderia nunca imaginar que eu passaria como família, e passei. Porque o Senhor estava edificando. Porque o Senhor está edificando. Talvez eu não teria suporte. Eu talvez teria desistido de viver algumas coisas que eu passei. Até estava mostrando para hoje lá para os irmãos no retiro o meu olho assim, falei: isso aqui é marcas do ministério. No primeiro ano do ministério, meu olho foi vazado num acidente. Eu falo, eu carrego como marca do ministério. Isso aqui é uma fichinha em outras coisas que eu passei no ministério. Então, o Senhor edificar aqui, e Salomão está ouvindo de Davi, seu pai. Reconhece, meu filho, o Senhor na sua vida. Reconhece que o Senhor é o Criador, e Ele é o verdadeiro construtor que poderá dirigir você por todo o caminho. Já depois, mais tarde, Salomão escreve Provérbios capítulo 3, versículo 6, quando diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele aprendeu a lição de Davi, seu pai, e ele está praticando isso, e agora ele deixa como um provérbio para a humanidade, ele deixa um provérbio para as gerações futuras: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Tudo que você for fazer, tudo que você for fazer, tudo que você for planejar e for executar, que o Senhor esteja presente. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai abençoar, e você vai alcançar a vitória. Depois, na genealogia de Davi, de Salomão, vem um tal de Manassés. Ele é a 13ª geração depois de Davi, e ele fez tanta coisa errada, e ele matou gente inocente, ele derramou, diz o 1 Reis, que ele derramou tanto sangue em Jerusalém. Ele foi um homem tão ímpio, tão devasso, tão imoral. Ele fez tanta coisa horrível, que qualquer um de nós dizia: pena de morte, para esse aí não tem perdão. Qualquer um de nós que lemos 1 Reis, 2 Reis, né? Lemos a história de Manassés, vamos dizer assim: isso aí não tem jeito não, isso aí é inferno para ele. E a história, porém, contada em 2 Crônicas, não é contada em Reis, é contada em 2 Crônicas, que Deus levou ele em correntes para o cativeiro, e lá no cativeiro, 2 Crônicas 33, versículo 12, na linguagem da King James, diz: Manassés buscou as misericórdias do Senhor, o seu Deus, reconhecendo o seu erro, humilhando-se muito diante de Deus, do Deus dos seus antepassados. Ele reconheceu o Senhor
na cadeia, lá no seu cativeiro, lá na sua prisão, lá na sua humilhação, ele reconheceu o Senhor como Criador e o verdadeiro construtor, a quem ele estava negando, a quem ele estava ofendendo, colocando os postes ídolos em Jerusalém, nos montes, colocando aquelas estátuas nojentas dentro do templo, que Deus falou, e aqui é para o meu nome ser santificado e glorificado. Ele fez tanta coisa errada e agora ele está reconhecendo o Senhor. Ele está ouvindo, parece aquele provérbio de Salomão, olha, reconhece o Senhor em seus caminhos. No Novo Testamento nós temos o exemplo de Pedro, João capítulo 6, versículo 68, quando ele diz, os discípulos começaram a falar de Jesus, é como que dizendo assim, prega mais suave, as pessoas estão abandonando, o discurso está muito duro, a pregação está muito... Jesus falou, vocês querem voltar atrás também? Como a psicologia de Jesus é diferente da nossa, né? Se alguém fala assim, a gente começa a maneirar o sermão, começa a maneirar o ensino, a repreensão, querendo agradar para não perder ninguém. Jesus só pede, você quer voltar atrás também? Para Jesus é assim, sim, não. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É propósito, é determinação, é responsabilização da sua decisão e do seu caminho. Então, Pedro diz em nome dos outros, mas Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E o verso 69, na linguagem da King James, traz o verbo não conhecer, mas reconhecer. Então ele fala, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Precisamos reconhecer Jesus na nossa vida. Precisamos reconhecer que as suas palavras são palavras de vida para a nossa casa, para a nossa família, para o esposo, para o seu procedimento de marido, de pai, para a esposa, seu procedimento de mãe, de esposa. Nós precisamos reconhecer as palavras de Jesus, são palavras de vida eterna. Se nós seguimos as recomendações, os conselhos da Bíblia, nós vamos ser família abençoada sempre, abençoada com felicidade. Reconhecer o Senhor como seu Criador e constante construtor. E o Salmo 78 fala que família abençoada com felicidade é família que procura manter a chama da fé acesa. Família que é fiel, que busca ser fiel de geração em geração. Eu louvo a Deus porque, olhando para minha geração, meus antepassados, meu avô, terceira geração, e minha mãe disse que avô e avó já eram crentes, então, quarta, quinta geração, né? Mais ou menos isso. Então, avô da minha avó, avô da minha mãe é o que meu? Bom, eu, mamãe, vovô, o pai da minha mãe, né? E quinta geração, já eram crentes. E aqui no Brasil não é muito comum isso, de ter várias famílias assim. Muitos de nós, meu pai mesmo se converteu na juventude, a família dele toda era católica, né, do lado do meu pai. Então muitos se converteram na juventude, o nosso pai, ou nossa mãe, e ainda temos famílias que são divididas completamente. Um é crente, o outro não é crente, e dependendo todos da graça de Deus. Mas dentro do contexto bíblico é diferente, cada geração está falando para outra geração. O povo hebreu está anunciando o que Deus fez, desde Abraão, antes mesmo de Abraão, Noé e Adão, e toda a história da criação. Então, uma família abençoada com felicidade, uma família que trabalha, se não com várias gerações de ancestrais, mas trabalha daqui para frente, para ser fiel, para quebrar. Se tinha tradição, se quebrar, se tinha maldição, quebrar qualquer coisa negativa, e daqui para frente, então, gerar uma geração abençoada, filhos abençoados. A gente sempre fala, a gente que é crente para os filhos, né? Vocês têm tudo para ser felizes, vocês têm tudo para ser melhores do que nós, porque vocês estão recebendo desde o berço o Evangelho, vocês estão recebendo a graça de Jesus. Mas às vezes a gente está pecando, falando de família, às vezes a gente está pecando, a gente está dando mais do que eles devem receber. Uma coisa, está transmitindo? Tá? E a Cirinha vai ouvir. Vocês colocaram no grupo da igreja lá o link, para quem quiser entrar.
A Cidinha fala para mim que agora, você sabe que antes de casa de novo, eu caso de novo porque fiquei viúvo, né? Para quem não sabe, né? E a Cidinha também era viúva, então casou também. Então a gente tem, sabe, é um outro nível de vida, é um outro nível de vida. A gente sabe os defeitos que a gente tinha no primeiro casamento, a gente procura evitar esses erros no segundo casamento, mas tem uma outra coisa bem mais difícil. A sinceridade é tão mais grande, é maior, é forte, né, que a Cidinha às vezes me fala algumas coisas assim, eu tenho que parar e pensar, poxa, acho que eu fiz muita coisa errada na criação dos meus filhos. Às vezes nossa geração está fazendo muito pelos filhos, muito e demais, e nós estamos criando uma geração frouxa, criando uma geração, como diz aquele ditado, né? Tempos difíceis geram homens fortes, tempos fáceis geram homens fracos, homens fracos geram tempos difíceis. Tem uma roda, né? Aquele provérbio oriental, árabe, eu não lembro agora, fugiu, alguém lembra? Então, nós que somos os filhos da guerra, geração baby boomers, a gente viveu tempos difíceis. Aí o que a gente quis passar para os filhos? Facilitar. Por que se foi difícil para mim, eu vou fazer ser difícil para os filhos? Mas muito desse facilitar é pecado. E a gente não percebe com o tempo, a gente vai perceber depois. Uma geração fraca, uma geração, como diz lá fora, né? Nem estuda, nem trabalha, uma geração mimimi, tudo está ruim, reclama de tudo. Tudo que você faz, você doou, você deu a sua vida pelo seu filho, você deu a sua vida pela sua filha, você sacrificou, ainda cresce e ainda vai achar que você não fez quase nada, você tinha que ter feito mais. É uma geração ingrata, uma geração que não valoriza, não passou pelos problemas, não passou pelas dificuldades que nós passamos. Hoje está tudo tão fácil, que temos que andar a pé para ir para a igreja, não tinha carro, poucas famílias tinham carro, poucos tinham telefone em casa, alguém tinha que mandar uma carta, ou ir lá, andar tantas quadras, chegar lá e mandar o recado. Quem morava no sítio tinha que pegar o cavalo e ir até o sítio do vizinho para falar alguma coisa. Hoje os nossos filhos, né, tem tudo na ponta do dedo. Quer conversar com o coleguinha está viajando lá na Europa, ele daqui está conversando com ele, ou entra num jogo online e está jogando com ele, disputando com ele. Tudo tão fácil, e ainda reclama de tudo. Eu acho que a gente tem facilitado muito. É nesse ponto que esse dia me chama a atenção. Lembra? A gente entrava na fila do orelhão com a fichinha na mão. A fichinha era 3 minutos e tinha uns que eram defeituosos, você colocava lá, menos de 1 minuto já caía, sem que ter por outra ficha. Era tão difícil a vida, e a gente era feliz, né? Apanhava da mãe, porque a gente brigava na rua, eu brigava na rua de vez em quando, apanhava da mãe, chegava a casa, mais uma briga. Hoje a criança, assim, o professor reclamar na escola, muitos pais vão lá querer bater na professora, bater no professor por uma reclamação. Está facilitando tanto a vida da criança, que a criança não pode nem ser repreendida por alguma coisa errada que está fazendo. Irmãos, o mundo está de cabeça para baixo. Os professores que digam, o mundo está de cabeça para baixo. E muitos de nós, crentes, estamos contribuindo para isso. E precisamos parar, né? Para refletir, para pensar sobre família, sobre o que nós estamos fazendo, que geração nós estamos passando para frente. Se estamos passando tocha da fé acesa, ou como estava dizendo Cidinha para mim agora há pouco, uma irmã foi visitar uma igreja batista nos Estados Unidos, algum tempo atrás, não agora algumas lá deve ter piorado muito, né? Porque a gente sabe, infelizmente, que o mundanismo está tomando conta de tudo. Ela disse que lá na igreja, a pessoa sentava no banco, tinha o salgadinho, tinha a bolachinha, tinha o refrigerante, tudo ali já. A aposta no banco para a pessoa chegar e falar assim, mas isso aqui é um cinema, isso aqui não é uma igreja, isso aqui não é um culto. Eu espero que não chegue isso aqui em nós, né? Não chegue esse tempo para nós aqui. Eu li sobre pastores que final de ano, líderes de associação, isso agora é recente, nos Estados Unidos, eles ligam para os pastores para fazer a festa do final de ano, perguntam assim, que tipo de cerveja você quer beber, pastor? Então o executivo vai comprar cervejas que eles querem beber, o vinho que eles querem beber naquela festa final de ano. Um escândalo para nós.
Estão lá bebendo álcool, estão lá bebendo como se fosse uma boate no mundo qualquer. Então nós estamos vivendo um mundo hoje, eu não vou chegar nesse ponto, a mensagem já está mais lá embaixo, como disse Tozer, outro dia eu vou fazer a referência completa, diz assim, no tempo dos nossos pais, eles tinham uma mentalidade de mundo, uma visão de mundo, totalmente diferente do que as pessoas têm hoje. E eu lembro do meu avô, do meu pai, dos meus tios, a mentalidade era de guerra. Nós estamos numa luta espiritual, é céu ou inferno, é vida ou morte. E a pregação evangélica, a pregação, o testemunho, era levar o pecador a se converter. Olha, você precisa se converter, porque esse mundo vai pegar... tinha aqueles hinos, né? Tudo vai pegar fogo, né? E quando essa terra for pegar fogo, onde é que você estará? Tudo era mensagem assim, chamando os pecadores ao arrependimento. Aí todos eles falam assim, o mundo é o mesmo, o mundo não muda, o que muda é a visão de mundo das pessoas. Essa geração agora, olha para o mundo e fala assim, aqui é um lugar para se divertir, não é um lugar para lutar, carne e espírito, lutar pela vida eterna, não, aqui é um lugar para se divertir. Ele fala, isso ocorre de uma geração para outra, a mudança. Será que nós estamos pensando que aqui é um mundo para se divertir? Ou nós pensamos certo, como a Bíblia diz, nós estamos aqui numa batalha, numa luta espiritual, de tirar as almas do inferno, sabendo que haverá céu e inferno, morte ou vida eterna, e nós precisamos anunciar Jesus Cristo, levar a palavra a todo mundo. O salmista, então, no Salmo 78, fala que as famílias que são fiéis, elas mantêm a tocha da fé acesa de geração em geração. Salmo 78 diz, meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Verso 2, abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, o que temos ouvido e aprendido e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, contaremos às gerações vindouras, sobre os louvores do Senhor, seu poder e maravilhas que tem feito. É um salmo longo, e ele fala da história do povo, ele fala o que aconteceu de geração em geração, e sempre vem um mas, e Deus fala, mas, e chega um momento que Deus fala, mas a ira se acendeu, e de quando em quando Deus está acendendo a sua ira contra o seu próprio povo, trazendo o seu povo novamente ao juízo, ao equilíbrio. A tocha está apagando, acenda a tocha da fé, mantenha a sua fé acesa, transmita para o seu filho, para a próxima geração, para a sua filha, uma tocha acesa. E o que acontecia então nesse Salmo 78, a lembrança? Eles estavam ouvindo de geração em geração a palavra de Deus, eles estavam ouvindo os ensinos de como andar, confiando no Senhor, dependendo do Senhor, no seu tempo, na sua época. Agora nós, quando lemos Juízes, quando nós lemos primeiro Reis, segundo Reis, aí entrava um rei mau, depois vinha um rei bom, aí um rei mau, depois um rei bom. Sempre havia aquelas alternâncias entre uma geração que tinha uma tocha apagada, a outra acendia a tocha da fé, e assim por diante. Então, a visão de mundo, irmãos, é muito importante. Por isso nós precisamos completar a missão. Aliás, nós temos falado pouco sobre missões. Precisamos completar a missão, terminar de levantar a nossa oferta para missões mundiais, missões estaduais vai se aproximando agora o mês de junho, né? Nós temos que ter sempre o coração na obra, orando por essa geração que pensa que aqui é um lugar de diversão. É o que as pessoas pensam hoje. Tozer está certo, ou vocês acham que Tozer está errado? As pessoas pensam que o mundo é um lugar de diversão. O que as pessoas estão fazendo no seu dia a dia? O que elas estão fazendo? Que mostra que esse mundo é um lugar de diversão. O que elas estão fazendo? Buscando satisfação aonde? Nas coisas da carne. O que elas estão vendo? O que elas estão? Os olhos estão se dirigindo para onde?
Para esse mundo. Através de quê? Ah lá, o Isaac me respondeu, celular. É o dispositivo de internet, está na mão. Está na mão. E como disse John Piper, o Facebook, as redes sociais vão provar no dia do juízo que não foi por falta de tempo que a pessoa orou. Não foi por falta de tempo. Tempo tinha. Está tudo gravado nos dispositivos. Quando Deus abriu o telão lá, ó, quantas horas você ficou no Facebook? Quantas horas você ficou no WhatsApp? Quantas horas ficou no Instagram? Quantas horas você ficou em Netflix? Vai estar tudo gravado, tudo registrado. Quando abrir os livros assim, a pessoa não tem o que falar. Porque a sua vida estava pensando em diversão. O seu coração estava voltado para diversão, para passatempo. Aquilo que Eclesiastes fala, os homens inventaram muitas invenções, artifícios, para o tempo. Essa é a arma preferida do diabo, distração. O diabo distrai o homem, distrai a mulher, o tempo passa, como diz a Billy Graham, no começo o diabo fala assim, é cedo você pensar em salvação, você é novo ainda. Aí quando passa o tempo, fala, agora não dá mais, agora você está velho. E aí alguns vão morrer sem Jesus, sem salvação, que foram distraídos e o tempo passou e não houve tempo para se arrepender, para se corrigir. Então, dependendo da época que nós vivemos, precisamos concentrar ainda mais na evangelização. Que Deus nos abençoe. Chegaram aí? Vamos esperar os outros. O Jairo já está aí? Vem, Jairo, para cá. A minha primeira decisão foi na escola bíblica dominical, na classe infantil, quando aceitei Jesus como meu Salvador. E depois fiz a manifestação em público na igreja, não é? Então, os irmãos que são ministros do trabalho com os embaixadores, também embaixador, né? Mas foi feito ontem no Ministério Juniores Adolescentes. O irmão Nilton está trabalhando também lá nos embaixadores, com tudo isso também, evangelização, preparação. Bem, André? Então, o que a gente começa a ver os frutos, não é? E ontem os ministros estavam trabalhando, o irmão Kelvin, a irmã Cássia, e a irmã Cássia, na hora do apelo, perguntou quem não tinha ainda feito a sua decisão pessoal, e então o Renan, o Jairo e o André fizeram a sua decisão, porque ainda não tinham feito publicamente a decisão. E o Guilherme, vem Guilherme aqui também, o Guilherme já fez também na classe. Você lembra na classe qual foi? Eu acho que foi, não era criancinha. Você era criancinha? É. Você lembra desse dia? Quando você aceitou Jesus? Lembro. Lembra? Marina, você aceitou Jesus, foi na classe também? Você lembra o dia que foi? Não. Não lembra? Mas você lembra do que aconteceu? Você aceitou Jesus? Você orou com seu pai? Ai, que lindo. Que coisa bonita, né? Quando o pai, a mãe está levando para Jesus, né? E fazendo a própria evangelização dos filhos. Cadê o Renan? Não veio? Tá. Então, nós estamos apresentando vocês para a igreja, né? Eles não tinham sido apresentados ainda. Aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? André. E Senhor também? Jesus vai ser Senhor? Tem que ser completo, não é só salvação. Tem gente que só quer salvação, né? Tem que também pedir ao Jesus, seja o Senhor da minha vida, eu quero obedecer, né? Seguir, ser fiel até a morte. Vamos orar. A igreja, levanta as mãos, abençoa. Ó Deus querido, nós agradecemos pela vida, Deus querido, do Jairo e do André, do Renan também, que não está aqui, e do Guilherme, da Marina, o Pai, que publicamente confessam que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Obrigado, Pai querido, que esse dia que ficou marcado na sua memória, que o Senhor selou com o teu Espírito Santo, seja sempre, ó Pai, para eles, o dia da sua alegria, da sua nova vida com Jesus Cristo. E nunca se esqueçam desse dia, e que continuem crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus,
e que se preparem para o batismo, para assumir o compromisso publicamente, descendo as águas do batismo, e tendo esse compromisso de ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, durante todo o seu viver, durante toda a sua existência, Pai. Abençoe, proteja, livra da maldade, livra, ó Pai, das tentações, livra, ó Deus, das ciladas do diabo. Continua abençoando, ó Pai, suas famílias, que tenham todos os recursos e condições para continuar, ó Deus, educando, formando, apoiando, com oração, com o culto doméstico, ó Deus, com todo o testemunho cristão, na formação desses adolescentes, Pai querido. Nós pedimos dessas juniores, Senhor, abençoe. Abençoe nossa igreja, que ela continue, ó Pai, focada na oração, pela conversão dos parentes, dos filhos que ainda não se converteram, dos vizinhos, das pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Nos ajude a falar e a transmitir o Teu Evangelho, ó Pai, para que alcancemos muitos corações para o Teu reino, enquanto é tempo para pregar o Evangelho. Pedimos a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre a Marina, o Guilherme, o Jairo, e o André e o Renan. Amém. Amém. Pode bater palma, se quiser. Para os parabéns, né? Esse é um grande parabéns, um parabéns merecido, né? A melhor decisão que a gente toma na vida é seguir a Jesus, ser fiel a Jesus.